Em uma final emocionante e com muito tempero, o Sport abriu o placar, mas viu o Retrô empatar e depois o tempo fechar. Confusão, briga, expulsão do Sérgio Oliveira. No final, o Sport conquistou a vitória nos pênaltis e levantou a taça. Eu sou Jonathan Cavalcante, analista tático aqui no canal Jogo Direto, e neste vídeo eu vou mostrar como o Sport não aproveitou as vantagens que conseguiu em campo, viu o Retrô virar o jogo, mas no final conquistou nas penalidades com alguns segredinhos que eu vou mostrar a partir de agora. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aqui no canal. O jogo começou com o Sport atraindo a marcação da equipe do Retrô, que precisava do resultado, então tinha que pressionar alto a equipe do Sport para tentar recuperar essa posse de bola. E o Sport utilizando em alguns momentos até o Kaique França para auxiliar nessa saída, fazendo uma saída de 3 com o Kaique, o Lucas e o João Silva. E o Ribeiro e o Sérgio Oliveira se posicionando mais à frente, né, para poder receber essa bola no entrelinha. Em alguns momentos, os laterais, o Chico e o Hereda também baixavam um pouco mais, e aí o Sport já variava um pouco a sua saída, passava a ter 6 jogadores e aí um 4-2. E o time do Retrô a gente via, né, colocando muitos jogadores no campo de ataque para tentar incomodar e tirar o conforto da construção do Sport. Só que o Sport fazia uma saída de bola muito criteriosa, né, com muita tranquilidade. Mesmo pressionado, buscava esse jogo apoiado, esse jogo por dentro. O Ribeiro era uma peça fundamental para quebrar essa pressão da equipe do Retrô. E mesmo o Retrô fazendo esses encaixes por hora e por vezes bem coordenados, como a gente pode ver aqui, ó, o Fabinho pegando o Chico, o Hadsley no Ribeira, o Fernandinho no Lucas, o Mascote lá no João Silva e o Jonas encaixando no Sérgio Oliveira, a qualidade técnica do Sport ela prevalecia. Olha como o Sport vai quebrar. Um toque só do Sérgio Oliveira, né? Ele, com a sua inventividade, com a sua qualidade técnica, ele desfaz todo os encaixes setorizados da equipe do Retrô, e o Sport a partir disso quebra a primeira pressão da equipe do Retrô. Inversão de jogada, a Ribeira encontra essa bola no lado oposto, a bola vai chegar aonde? Vai chegar lá no Lucas Lima, e a gente vai perceber que com essa inversão de jogada o time do Sport vai eliminar 6 jogadores do Retrô. Vão ficar 6 jogadores do Retrô para trás, e aí a equipe do Sport ganha campo, entra no campo de ataque, e aí vai buscar ter uma superioridade numérica já entrando no último terço. E em muitos momentos o Sport ficou em vantagem numérica, 6 contra 5. E aí você tem que, além disso, dessa vantagem numérica, você tem que ponderar aqui. Você tá ali com o Lucas Lima, você tá ali com o Sérgio Oliveira, você tem o Barleta, você tem o Pablo. Então, além da vantagem numérica, a vantagem técnica também era muito perceptível. Só que a equipe do Sport não conseguia finalizar. O Sport chegava nesse ponto e não tinha a conclusão da jogada. Se você está gostando dessa análise, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos ainda neste mês de março. E claro, se está acompanhando pelo celular, aperta no botão de hypar aí. Se quiser contribuir a gente com Pix para ajudar aqui no trabalho, também é importante, porque não estou trabalhando, meu trabalho atualmente tem sido produzir análise para vocês, então isso fortaleceria demais. Eu vou deixar o Pix aqui no primeiro comentário, caso você queira contribuir com R$1, R$2, fortalece demais a gente. E a gente vai ver o quê? Que o time do Sport manteve esse mesmo roteiro, né? A gente vê o Sport buscando atrair, a Kaique França trabalhando essa bola, a gente vê aqui a equipe do Sport com toques de primeira, quebrando a pressão da equipe do Retrô e conseguindo superar a pressão. Olha como o time do Sport consegue deixar o time do Retrô feito doido correndo atrás da bola. E olha como o Retrô tem muita gente, 7 jogadores no campo de ataque da equipe, e o time do Sport também tem ali a sua saída sustentada, né, que é os 4 defensores, os 2 zagueiros e os 2 laterais, o tripé de meio-campistas, o Ribeiro, o Sérgio Oliveira, o Sérgio e o Domingues, mas o Pablo também se aproximando. E de novo, com toques de primeira, uma inversão de jogada, o Sport elimina boa parte dos atletas da equipe do Retrô e entra no campo de ataque em vantagem ou até mesmo em alguns momentos em igualdade numérica. A gente pode considerar aqui que esse jogador que está vindo um pouco mais atrás está ali participando da jogada, mas se não, eram 5 contra 4. 5 contra 4 de novo, se a gente levar em consideração isso, se não levar em consideração esse jogador que está vindo ali atrás do Hereda. Então a gente vê que o Sport de novo tinha uma situação
de vantagem. A vantagem qualitativa, a vantagem em que pese numérica, mas não conseguia fazer com que essa vantagem fosse aproveitada. E em muitos momentos, de novo, saída por dentro, o tripé de meio campo muito bem presente, né, nessa figura do Domingues. E aí a figura do Domingues nesse meio campo era importante pelo seguinte aspecto, que é um cara que dá profundidade, é o cara que vai pisar muito a grande área. Aqui ele errou. E aí a gente viu ali, eu vou até voltar aqui, porque a gente viu em muitos momentos a importância do Sérgio Oliveira no toque de primeira, né? E aí muita gente às vezes acha, isso aí é normal, não sei o que, não dá o devido valor. Mas a gente vai ver aqui, o fato de que o Sérgio Oliveira é à frente do tempo dos demais jogadores. Isso é importante para a fluidez da jogada, para a continuidade da jogada. Olha como o Domingues não tem a mesma percepção, domina e dá tempo do cara chegar pressionando. Aí a equipe do Retrô recupera a posse de bola, tenta sair no contra-ataque, mas o Domingues se recupera porque ele tem uma corrida para trás muito boa. E aí o time do Sport, toques de primeira, Sérgio Oliveira, Rivera, Chico, o time já consegue acelerar, já vai deixando o quê, de cara, já deixa 5 jogadores do Retrô para trás, 5 jogadores eliminados. E aí o Pablo flutuando bastante, caindo pelos lados, abrindo o corredor central para a infiltração do Domingues, até mesmo a mudança ali de posicionamento do Barleta. O Pablo conduz e percebe que o time do Sport está em inferioridade numérica no setor que está com a bola. O Sport tem 2 jogadores contra 5 do Retrô. Mais uma inversão de jogada para explorar a vantagem do outro lado. Tinha um 3 contra 1. O time do Sport rompe muito as linhas da equipe do Retrô e mais uma vez entra no último terço em vantagem numérica. 5 contra 3 e o Lucas Lima de novo não consegue fazer um passe, não consegue finalizar, não consegue concluir bem a jogada. Isso foi algo frequente na primeira metade do jogo ali 20, 25 minutos. O Sport tinha muito esse hábito e não conseguia ter o push final, né? Botar a faca e enfiar, girar essa faca no adversário. E o time do Sport pressionava. O Sport perdia a posse de bola, já buscava fazer esse perde-pressiona muito bem. Foram 35 minutos ali do Sport, 35 minutos do Sport, de um nível de intensidade, de um nível de coordenação técnica e tática muito interessante, principalmente tática, né? A equipe conseguindo fazer muito bem, reproduzir muito bem as ideias do técnico Pepo, que era treinado, conseguindo fazer, só que faltava a questão final. Quando tinha essa bola, nessa saída um pouco mais sustentada, quando o time estava um pouco mais andando para frente e já se colocando no campo de ataque, a gente viu que em muitos momentos o Rivera baixava junto do Chico, junto do Lucas, junto do João Silva. O Sport tinha muita gente atrás da bola, né? Você aí já conta de cara ali 5 atletas atrás da bola, e isso fazia com que o jogador, o Barleta, ficasse sozinho no setor esquerdo. Então a busca do Sport em muitos momentos era montar esse 4-3-3 com o Chico mais na base da jogada e dando totalmente o corredor para o Barleta ou para a flutuação do Pablo, que acontecia em muitos momentos. Então essa bola longa aqui nas costas para que o Barleta tentasse brigar foi uma frequente também, mas eu acho que o jogo com o Sport posicionado no campo de ataque não fluiu tão bem como a gente viu nas vantagens que o Sport conseguia quando construía a partir do próprio campo. Veio o escanteio e aí o Lucas Lima bate muito bem na bola, mas a gente tem que chamar aqui a atenção para a marcação da equipe do Retrô. Muita gente ali defendendo o espaço na pequena área e esqueceram de fazer uma marcação individualizada, uns bloqueadores nos zagueiros da equipe do Sport, que vieram de trás, embalaram, o João Silva consegue ganhar lá no alto sem muito aperreio, a bola sobra e aí o Chico abre o placar para a equipe do Sport. O time do Retrô, como é que estava chegando? Veio chegar a partir dos 34. Nessa cobrança de falta aqui do Fernandinho, que levou um perigo danado para o gol do Kaique França. E depois o time do Retrô começou a entrar um pouco mais no jogo. O time do Sport, com 1-0 no placar, começou a tocar um pouco mais de lado, começou a ter um pouco mais de calma, tentando se defender com a posse de bola, o que passou um pouco de soberba e de menos letalidade, que trouxe o time do Retrô de novo para o seu próprio campo. E aí a gente viu alguns erros de passe, o time do Sport tentando ainda jogar de primeira, só que a marcação do Retrô encaixou um pouco melhor, e quando encaixou, a equipe do Retrô conseguiu, de fato, numa jogada individual, a gente vê aqui o Sport recupera, perde, recupera de novo, a equipe do Retrô tenta atacar,
cruzamento mal feito, a bola fica com o Hereda, e aí o time do Sport passa para frente, o Hereda passa mal, a equipe do Retrô retoma a posse de bola, vai construir, e aqui entra o detalhe, a jogada individual. Domingues aborda o Fernandinho, e aí essa abordagem ele não faz a falta, não consegue, o Fernandinho limpa muito bem a jogada, limpa muito bem o Domingues, e o time do Sport vai assistindo o Fernandinho desfilar em campo. O Fernandinho vai entrando na grande área, todo mundo tentando empurrar o Fernandinho para trás, ou para trás não, perdão, para o lado, não consegue, o Fernandinho consegue entrar na grande área, faz o cruzamento, e aqui o Lucas falhou, né? O Lucas estava olhando apenas a bola, esqueceu da referência no mascote, quando percebeu o mascote já tomou a frente, fez a cabeçada pro gol, tudo igual ainda no primeiro tempo. E o Sport entrou no meio de um parafuso, né? A equipe buscando fazer essa saída de bola de novo, né? Tentando atrair a equipe do Retrô, só que os erros individuais, a pressão começaram a aparecer, e aí a equipe começou a não encaixar tão bem, começou a ficar nervosa, o Retrô começou a crescer no jogo, e aí termina o primeiro tempo. 1-1. Vem o segundo tempo e o Retrô já tem algumas faltas, né? E a partir das faltas, a equipe do Retrô começa a incomodar a equipe do Sport. Essa finalização do Hadley, o Sport responde com a cobrança de falta também do Pablo, para boa defesa do Volpe. E vem um lance que eu acho que é determinante para a vitória do Retrô. A gente vai ver aqui, ó, o Sérgio Oliveira, que já é um jogador muito temperamental, apesar de europeu, tem um sangue muito latino, deixa se envolver muito pelo momento do jogo, pelas discussões que existem dentro de campo. E aí ele dá uma entrada muito forte no Fialho, né? E aí a equipe do Sport fica com um jogador a menos. E aí com um jogador a menos, a equipe do Retrô começa de fato a ocupar mais o campo de ataque e tem essa falta. E nessa falta o Fernandinho de novo aparece, é decisivo, 39 anos e jogando o fino da bola. No contexto competitivo do Retrô, é um jogador que sobra e sobra muito. Bateu muito bem a falta, mas o Kaique França tentou adivinhar, deu um passinho para a esquerda, e aí quando tentou voltar já não dava mais. Gol do Retrô, vira o jogo. E um gol que um goleiro como o Kaique França, no nível de exigência que existe sobre ele, não pode tomar uma bola no seu próprio lado. E aí a gente vai ver que depois o jogo descambou, né? O jogo ficou nesse perde-ganha, o jogo ficou numa transição frenética, o Sport querendo empatar o jogo, o Retrô querendo fazer o terceiro, o time do Sport se ajustou depois das modificações e da expulsão. O Sport ficou num 4-2-3, com Iorri Rivera no meio campo, Gustavo Maia pela direita, Carlos Alberto pela esquerda e o Lene Lobato jogando mais centralizado. E aí o Sport tentava explorar a velocidade do Lene Lobato, do Carlos Alberto, do Gustavo Maia. E aí o Carlos Alberto, numa situação aqui, engatou a velocidade, mas é um jogador que a gente vai vendo que não tem poder de definição, né? Quando chega no momento de definir, de finalizar, de tomar a melhor decisão, é um jogador que peca muito. A gente já tinha trazido até em vídeos aqui falando sobre isso, sobre esse comportamento do Carlos Alberto que precisa evoluir. E o Retrô recuperava a posse de bola, contra-ataque, superioridade numérica. A gente vai ver aqui, ó, era toda transição, todo o ataque do Retrô, aí ele entrava em polvorosa. E o time do Retrô conseguia fluir muito bem. Chegou aqui numa situação de 2 contra 2 dentro da grande área e o Diego Guerra não conseguiu dominar muito bem, não conseguiu finalizar e o Sport passou o perigo. E aí a decisão caminhou para as penalidades. Se você chegou até aqui e ainda não deu like, não apertou o botãozinho de hypar, aí você tá vacilando, né? Porque aqui a gente agora vai mostrar os segredos das penalidades dos batedores nesse duelo que valeu a 45ª taça para o Sport e valia a primeira para o Retrô, mas quem venceu foi o Sport. A gente vai ver aqui que o Rivera vai para a cobrança, um comportamento muito típico dele, uma cobrança muito dentro do seu padrão, levanta o braço, indica que vai fazer uma batida meio cruzada, só que o seu tronco indica que a cobrança vai ser uma cobrança reta. E aí o Volpe faz muito bem a leitura. E esse é um padrão do Rivera, né? Fugindo a cobrança que ele teve lá contra o Operário, que bateu cruzado. Aqui ele já bateu chapado no canto esquerdo do goleiro e aí conseguiu converter muito bem, abrindo as penalidades para o Sport. A do Fialho foi uma das melhores cobranças dos 10 batedores, dos 9 batedores, né? A gente vai perceber que o Fialho, ele vem para fazer a cobrança, indica que vai fazer uma cobrança cruzada, o seu corpo está indicando ali uma batida, o seu corpo está indicando
um posicionamento do centro para a esquerda, que também indica uma batida cruzada. Só que no último momento ele vira o pé e engana o goleiro Kaique França. O Chico não, o Chico já vai para uma batida muito mais certa. O Chico não teve muito mistério. Batida cruzada na bochecha da rede, o goleiro Thiago Volpi acertou todos os cantos, hein? Sensacional o trabalho do Thiago Volpi e também do departamento de análise de desempenho. Grafite para cobrança. A gente vai ver que o Grafite vai com a cobrança que não tenta abrir os braços para não mostrar para onde vai ser a cobrança, tenta enganar o Kaique França, e isso dá um indicativo que em muitos momentos você vai bater uma batida mais chapada, né? E aí o Kaique França acerta o lado, a bola vai no alto e no travessão, a primeira cobrança desperdiçada pelo Retrô. E o João Silva teve a sorte que muita gente não tem, né? O João Silva vai para uma cobrança muito típica dele, fazendo essa passada mais de soldado, levanta o braço aqui, batida cruzada, tronco totalmente direcionado e girado para o canto direito do Thiago Volpi. O Thiago Volpi fez bem a leitura, caiu e fez a defesa. Só que o Thiago Volpi, no momento da defesa, no momento do chute, ele estava com os dois pés à frente da linha e pela regra não pode. Apenas um pé ainda tem que estar tocando na linha e aí o pênalti voltou. Aí a sorte do João Silva é uma cobrança que mexe muito com o emocional, né? Porque o batedor fica, será que eu bato no mesmo canto? Será que eu bato? Será que eu troco? O João Silva repetiu a cobrança, o Thiago Volpi acertou e o Sport fez o terceiro gol, 3-1. Aí vem o Hadsley, também outra cobrança interessante. O Hadsley vai para uma cobrança curta ali, então dá a entender que vai bater chapado no canto esquerdo do Kaique França, só que ele bate com o peito do pé, bola no centro do gol e o time do Retrô diminui 3-2. Carlos Alberto vai sem pano, hein? Carlos Alberto vai uma batida, vai correndo para a bola, típico de quem vai fazer essa batida forte, cruzada, e de fato ele repetiu, bateu na bochecha da rede, fazendo o 4-2 para a equipe do Sport. E aí vem o Diego Guerra, né? O Diego Guerra vem para uma cobrança, ele tentando ali fazer um baila comigo com a bola, olhando, saindo um pouquinho, aí corre, desacelera, depois dá mais uma parada, levanta o braço aqui de batida cruzada, não tá tão longe da bola, então o corpo totalmente virado para o canto esquerdo de Kaique França, mostrando que de fato ele vai bater uma batida chapada, telegrafou muito, o Kaique França acertou e o Sport conquistou o 45º título da sua história no Campeonato Pernambucano. E aí, torcedor do esporte, gostou desse vídeo? Então não esquece, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda a gente a bater a meta de 16 mil inscritos ainda neste mês de abril. Como sugestão, vou deixar 2 vídeos para que vocês possam maratonar aqui no canal do Jogo Direto.